Olá, graças e paz, irmãos. Que vocês possam estar bem, né, com a presença de Deus nas suas vidas. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso tema, né, que é a série do sonho ao destino, focado na vida do grande servo do Senhor, José. E no nosso tema de hoje é permaneça na rota. Então nós já vimos lá o teste do palácio, o teste da prisão, o teste do poder, foi o último encontro nosso. E hoje nós vamos falar então sobre permaneça na rota. E é o último estudo dessa série. Depois estaremos entrando em uma nova série de estudos. Então vamos começar essa série hoje relembrando um pouco da história de um homem que tinha um grande propósito a cumprir e teve que perseverar muito para alcançar o seu destino. Então, não só José, né, mas como todo ser humano chamado por Deus, que tem um propósito, tem um sonho, ele passa por dificuldades muitas vezes, algumas acima do que nós entendemos de ideal, evidente. E mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor dosa as nossas dificuldades. Ele está cuidando de nós e não permitindo algo que seja insuportável. Por isso nós temos que tomar muito cuidado quando falhamos, porque a nossa falha muitas vezes é porque nós permitimos. Então tem que tomar um certo cuidado aí, né? E seguir em frente. Mas esse cidadão que eu quero lembrá-los foi um ícone, né? E até hoje, com aquilo que ele promoveu na vida da sua nação e também na sua vida, na vida espiritual daquela nação. Ele, com 22 anos de idade, ele fracassou no seu negócio e faliu. 22 anos de idade. Aos 23, foi derrotado numa tentativa de se eleger deputado. Aos 24 anos, ele fracassou novamente em seu novo negócio. Quando tinha 26 anos, a sua esposa faleceu. A coisa vai só piorando, né? Aos 27 anos, ele teve um colapso nervoso e surtou. Aos 29, ele se candidatou ao Congresso de seu país e perdeu. Aos 31 anos de idade, foi rejeitado e nem pôde se candidatar a vereador. Aos 34, ele se candidatou novamente para o Congresso e foi derrotado. Aos 39, foi derrotado nas eleições do Congresso de novo. E aos 46 anos, ele foi derrotado numa campanha do Senado, ou ao Senado. E aos 47 anos, perdeu a eleição para ser vice-presidente de seu país. Aos 49 anos, foi derrotado numa nova tentativa de se eleger ao Senado. E aos 51 anos, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos da América, né? Seu nome é Abraham Lincoln. Mesmo depois de tantos fracassos, tantas derrotas, ele se tornou um dos presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos, liderando o país em meio a uma guerra civil, que tinha tudo para dividir a nação ao meio. Isso não aconteceu e o mais importante, né, como presidente, ele corrigiu uma das maiores injustiças que havia naquele país, que era a escravidão. Tantas derrotas o prepararam para vencer as batalhas mais importantes. Como José Abraham Lincoln tinha um propósito a cumprir e também enfrentou muitos obstáculos, mas passou no teste do propósito. Enquanto estava lidando com seus obstáculos, não tinha ideia dos detalhes do que aconteceria no futuro, mas foi enfrentando os obstáculos que ele foi desenvolvendo seus dons, e esses dons deram a direção e propósito à sua vida. Por ter permanecido focado no seu sonho, ele esteve onde precisava estar, no momento que precisava estar ali. O seu dom e o seu propósito eram claros: ser um líder, mas o seu destino era mudar um país inteiro. E a pergunta que nos vem diante dessa primeira introdução: o que nós podemos aprender com o exemplo de Abraão Lincoln? Né? Cada um de nós pode dar alguma resposta sobre isso, né? Persistência, coragem. E ele era um cristão autêntico e confiava em Deus, né? Então, uma das coisas que nós podemos aprender com o exemplo de Abraão Lincoln é que jamais ele também deixou de crer no poder de Deus, mesmo levando tantas derrotas e tantas dificuldades na sua vida, né? Então, dentre várias lições que podemos extrair, talvez a mais evidente seja: nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Mesmo que pareça difícil, devemos permanecer na rota e perseverar nos obstáculos
e nas dificuldades, crendo que Deus tem um plano para a nossa vida. Hoje, o nosso estudo é sobre permanecer na rota e cumprir o nosso destino, ou o seu destino, se você assim entende que Deus tem algo maravilhoso para você. Desenvolvimento dessa história, né? A Bíblia fala muito sobre propósito. E uma das passagens mais conhecidas está na carta de Paulo para a igreja de Éfeso. Lá em Efésios 1, 11 e 12 diz assim: Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Três verdades nós vamos encontrar nesse texto. Primeiro, nós fomos escolhidos por Deus. Nós somos escolhidos por Deus para ter essa nova identidade em Cristo e cumprir um novo propósito divino. Nem sempre você é escolhido por Deus para ser o chefe maior de uma nação ou de uma cidade, mas você foi chamado por Deus para ser um representante do reino de Deus. Isso é inevitável. Toda vez que uma pessoa se entrega a Cristo Jesus, ele passa a fazer parte desse plano de Deus, que é manter o homem aqui enquanto estiver na terra, glorificando o seu nome e também anunciando a salvação em Cristo Jesus. Então, nós temos uma missão. É um propósito de Deus que o homem seja alcançado, evidentemente respeitando a decisão que os homens têm. Nós fomos predestinados por Deus, ou seja, nascemos com um destino projetado por nosso Criador. Todo ser humano nasce com um propósito de Deus. Deus tem um plano para a nossa vida e é quem pode responder às perguntas mais comuns das pessoas. O que estamos fazendo aqui? O que estamos vivendo nossos breves anos na Terra? Né? A resposta é que estamos aqui para viver um plano e cumprir a missão divina. Não quero entrar aqui muito na profundidade teológica, mas você pode estar lembrando aí de casos como o próprio Judas, que cumpriu um propósito para que o reino de Deus fosse um passo, né, dado dentro daquilo que Deus tinha de propósito para com Jesus e para com a humanidade. E aí eu pergunto, Deus deu a oportunidade de Judas se converter, de se arrepender? Com certeza. Mas as nossas decisões, queridos, elas demandam fé, confiança e desejo de mudança e também de nos entregarmos integralmente na mão de Deus para que Ele cumpra o seu propósito na nossa vida. Então, se você ainda não fez isso, faça o quanto antes. Entregue sua vida ao Senhor Jesus e peça a Ele, a Ele, fale com Ele, dizendo qual é o propósito do Senhor para a minha vida e aguarde a resposta do Senhor, né? Então, Efésios 2:10 também, Paulo vai dizer assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Né? Então, nós somos conduzidos por Deus agora para realizarmos ou fazermos boas obras. Estamos aqui para fazermos o bem, as boas obras que Deus preparou para que pudéssemos praticar. Esse então é o segundo propósito. Nós fomos predestinados por Deus para algo, a qual nós jamais devemos, de forma alguma, negligenciar. No terceiro tópico que nós podemos aqui, a terceira verdade é: nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. O texto diz: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, não se trata de religião, mas de um relacionamento com Deus que, por meio de Cristo, deseja desenvolver um relacionamento pessoal de amor e intimidade. Se alguém rejeita esse amor, nunca entenderá o propósito de sua vida. Né? Então, se você não tem um relacionamento com Deus, como que você vai ser conhecido? Ou como que você conhecerá Deus, né? Conhecido por Deus você é, mas como você conhecerá a Deus se você não tem um relacionamento com Ele? Nós conhecemos as pessoas que estão ao nosso redor pelo relacionamento, pelos frutos, pelo aquilo que as pessoas falam, pelo aquilo que as pessoas vivem, pelo que elas demonstram. Hoje muito mais expandido através de redes sociais. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, né? E observar realmente se nós estamos tendo um bom relacionamento com Deus ou apenas estamos, de uma certa forma, iludidos
achando que estamos fazendo, porém, nem sempre é aquilo que agrada e é a vontade de Deus. Então, a primeira conclusão é: nós não somos um acidente. Fomos escolhidos, desejados, planejados por Deus. E se Deus, nosso Criador, tem um sonho e um destino para cada um de nós, então não devemos desanimar em meio às tribulações e testes, né? Porque Ele sabe o que precisamos e está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Romanos 8, 28. Mas, infelizmente, por não conhecerem a Deus e nem o seu propósito, muitas pessoas estão permitindo que suas vidas sejam dirigidas por pessoas, circunstâncias, valores, emoções, ao invés de serem dirigidas por Deus. Muitas pessoas guiadas pela opinião e aprovação dos outros vivem em função de tentar atender as expectativas de todos, como pais, cônjuges, filhos, professores e amigos. Aí o fracasso é garantido. Quem tenta agradar todo mundo acaba se frustrando e, obviamente, não vai agradar, não? Então, muitas pessoas guiadas pelo materialismo e egoísmo, isso é muito comum nos dias de hoje, onde o próprio meio cristão, de alguma forma, tenta colocar no coração dos servos de Cristo que nós nascemos para sermos os poderosos, os primeiros nesse sentido econômico. E não é verdade. Jesus mesmo é uma expressão verdadeira da sua humildade econômica. Em grande parte, tudo que ele pôde utilizar, aqui mesmo sendo dono de todas as coisas, mas foi emprestado, né? Então, muitas pessoas são guiadas por esse materialismo e egoísmo. Pessoas que são guiadas pelo materialismo acreditam não ter um Deus, né? Mas, na verdade, o dinheiro é o seu Deus. O que importa é ter, mais importante do que ser. Por isso, só falo e penso em bens e dinheiro. Vivem para o trabalho, sempre desejam coisas novas e melhores e fogem da generosidade, né? Então, muitas pessoas têm sua vida guiada pela culpa. O propósito de Deus aponta para o futuro, mas o diabo, o inimigo, que quer roubar o futuro das pessoas, age com suas acusações de mentiras para prender no passado quem ele puder. Então, o passado tem influência, mas não podemos ser prisioneiros do que se foi. Infelizmente, ao invés de desfrutar o perdão de Deus, a culpa tem feito com que muita gente viva fugindo das pessoas, da dor, do remorso e vivem tentando ocultar a todo custo sua vergonha. Muitos acabam deixando que a culpa persista em sua vida e paute suas atitudes e decisões, tá? São pessoas que vivem em função de um passado preso lá, recordando sempre os seus problemas que já se foram e trazendo à luz, muitas vezes, a dor novamente emocional daquilo que já acabou, que já não tem mais o que fazer. Então, muitas pessoas são guiadas também pelo rancor, né? São pessoas rancorosas. Lamentavelmente, muitas pessoas são dirigidas pelo rancor, pela mágoa e pela raiva. Em vez de se revigorarem em seu coração com o amor e o perdão, são escravas de uma mente dominada por mágoa e raiva. Quem vive guiado pelo rancor sempre revive a situação da ofensa, fechando-se em si mesmo e interiorizando sentimentos ruins. Nada que fizermos mudará o passado, mas a decisão de hoje determinará o futuro. Muitas pessoas guiadas pelo medo, pessoas que vivem com medo, acabam perdendo grandes oportunidades, né? Pois não aceitam correr riscos. O medo tem poder de paralisar a vida e pode acabar impedindo a pessoa de tornar-se o que Deus sonhou para ela. A segunda conclusão é: nós devemos não ser guiados pelo propósito de Deus. O Senhor criou cada um de nós com um propósito, mas cabe a nós determinarmos o que faremos com esse propósito. Quando escolhermos viver o sonho de Deus e avançar rumo ao nosso destino, nossa vida será abençoada, frutífera e produtiva, mesmo com todos os testes e obstáculos. Quem tem essa vida com um propósito, né, ela vai viver, evidentemente, é capaz de viver mais focado em alcançar o alvo do seu destino, cumprir o seu destino. Então, quem tem essa visão de saber qual é o seu propósito, vive de uma maneira mais focada, né, e mais fácil de alcançar o seu destino. José não se deixou guiar por pessoas, nem por materialismo, nem rancor, medo ou culpa. Ele viveu por seu relacionamento com Deus e pelo sonho que recebera dele, o próprio Deus.
O apóstolo Paulo também vivia dessa forma e ele mesmo escreveu em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, que texto lindo, né? Observe os verbos que o apóstolo Paulo escolheu: esquecer, avançar, prosseguir, ganhar. Eles comunicam progresso, permanência na rota. Para o apóstolo Paulo, só existe uma direção possível, que é para frente. Ninguém pode seguir em direção ao alvo de Deus olhando para trás. Precisamos esquecer, né, das coisas que ficaram no passado. Quais seriam elas? Traições, fracassos, derrotas, frustrações, erros nossos e contra nós, e etc. E focar em Jesus e em seus propósitos. Jesus mesmo disse que quem lança a mão no arado não deve olhar para trás, ou seja, quem entra na vida cristã não deve olhar para trás e, de forma alguma, desviar o rumo daquilo que ele está produzindo, que é o seu propósito. Então, Paulo não era acomodado, e mesmo sendo um líder tão bem sucedido, né, ele queria mais, queria alcançar seu destino e queria o prêmio do seu chamado. A pergunta que eu faço: em que área da sua vida você precisa com urgência de crescimento? Que teste você precisa superar? O que você poderia fazer para colocar sua vida novamente no rumo certo? São várias perguntas, uma só, né? Em que área da sua vida você precisa com urgência de crescimento? Eu acredito que uma das áreas que mais nós devemos buscar crescimento é o conhecimento da vontade de Deus, essa convivência com Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? É primordial. E que teste você precisa superar, né? O que você tem vivido hoje? Talvez o teste do palácio, o teste da prisão, né? O teste do poder. Portanto, os testes existem, as dificuldades existem, nós precisamos superá-las. O que você poderia fazer para colocar a sua vida novamente no rumo certo? Pelo que nós podemos perceber pela palavra de Deus, a primeira coisa é olhar para o que Deus pode fazer. Muitas vezes nós achamos que por força bruta nós conseguiríamos redirecionar a nossa vida. Muitas vezes, pela nossa incapacidade intelectual, nós achamos que damos conta do recado. E eu digo para você que sem a bênção de Deus, sem a ajuda de Deus, sem esse progresso que vem de Deus, né? A prosperidade, nós vimos que o texto significa, na sua originalidade, empurrar para frente, ou seja, precisa da ajuda de alguém para ser próspero. Ninguém fica próspero sem ajuda, né? E aí nós podemos entender a importância que, para colocar a nossa vida novamente no rumo certo, somos totalmente dependentes de Deus, e isso pode ser feito em oração, em busca por conhecer a Sua palavra e nos desenvolvermos na prática cristã autêntica. Concluindo, então, amados, todos nós temos um sonho da parte de Deus, assim como um destino ordenado por Ele. Deus pode ser que você. E Deus pode todas as coisas, né? E pode ser que você esteja parado no início e ele pode te dar esse alavancar para você sair da inércia. Talvez você esteja apenas só no sonho, né? Pode ser que já tenha avançado e esteja vivendo já o seu destino, mas também pode ser que esteja no meio do caminho e ainda não consegue enxergar o que Deus tem em mente para a sua vida. Um dia José entendeu toda a sua caminhada e reconheceu que tinha sido Deus quem o enviara para o Egito para preservar suas vidas, ou muitas vidas, todos os seus familiares, parentes. Aonde quer que esteja em sua caminhada, você ainda terá muitos testes para fazer e ser aprovado. Para cumprir seu destino, José teve que passar e ser aprovado em vários testes, em vários deles, né? Onde você está nessa estrada? Deseja ver o seu sonho se tornar e o seu destino manifesto? Nesse caso, precisa lembrar que é preciso um caráter forte para sustentar um grande destino para isso, né? Por isso, permita que Deus desenvolva a paciência, a pureza, a perseverança e a verdadeira prosperidade na sua vida. Permita que Ele remova o orgulho e as motivações erradas de desejo por poder.
Permita que Deus lhe dê graça para perdoar aqueles que lhe fizeram mal, fazem. Permita que ele revele o glorioso propósito para o qual ele o criou. Como Deus faz tudo isso em nós? Através das provações, que são instrumentos de Deus para nos transformar. Vamos lá recordar o que Paulo ensinou, né? O apóstolo ensinou em Romanos 5, 3 e 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. Então, essa tribulação, essa dificuldade produzem perseverança, né? Como aconteceu com Abraão Lincoln, né? A história que nós iniciamos contando. Um homem próximo da nossa era, evidentemente muitos anos, mas que foi confiou em Deus e ele mesmo dá testemunho disso. Quem conhece a história de Abraão Lincoln vai poder confirmar um homem temente a Deus que viveu o seu sonho, o seu destino, desde a sua início de perseverança, lá dos 20 anos de idade, 23 anos de idade, onde ele começa a sua jornada para ser um líder, sim, político, no meio de uma nação que estava escravizando pessoas, que estava se dividindo pelas suas ideologias, e ele foi um homem usado por Deus para restaurar aquele tempo, né? Então, muitos desistem, mas temos que continuar permitindo e pedindo a Deus que trabalhe em nosso caráter e nos conduza até o nosso destino. Deus tinha um grande destino na mente para José, né? E grandes destinos devem ser sustentados por um grande caráter. Deus usou testes e provações para preparar José e levá-lo do sonho ao destino. Nós sabemos que ele se tornou, então, como vimos no último estudo, o segundo homem mais importante do Egito. E ele também mandou chamar a sua família, depois que ele reconheceu que seus irmãos estavam lá atrás de alimento, né? Houve a fome depois do período de fartura, de 7 anos de fartura, e só o Egito possuía alimentos pela instrumentalidade e atividade de José de armazenar alimentos. Seus irmãos foram comprar, ele reconheceu seus irmãos. Há um enredo muito bonito no final dessa história que você pode ler na Bíblia e conhecer ou assistir esses filmes que trazem esse relato, né? E ele faz ali um jogo de verdade com os seus irmãos, reconhece que seus irmãos estavam mudados, estavam arrependidos. E aí então ele se apresenta para os seus irmãos como José, né? Ali ele é conhecido como Zafenate Paneia, que era o nome dado pelo faraó a ele, né? Ele tinha trocado o nome, evidentemente seus irmãos nem imaginavam, né, que seria o José. E ele se revela aos seus irmãos e depois manda trazer seu pai, Israel, e colocam numa terra próspera que estava ali, deu alimento, cuidou daquela família, dos seus familiares, né? E seu pai ainda conheceu seus dois filhos. Então, a história é muito linda, leia para que você possa se inteirar. E uma coisa que ele diz aos seus irmãos é que, apesar de eles terem vendido ele como escravo, ele ir parar no Egito, era um plano de Deus para que ele pudesse abençoá-los. E dessa forma assim o fez, né? Então temos que perseverar no caminho, né, irmãos? Permanecer em comunhão com Deus, caminhando cada dia na presença de Deus, atentos, porque cada situação que passamos pode ser um teste. E testes nos preparam para o nosso destino. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele nos deu o sonho e está nos preparando para o destino. Que cada um de nós possa continuar avançando e permitindo que Deus fortaleça, né, e aprofunde o seu caráter. E que o sonho de Deus e aquele que ele tem por você possa se tornar seu destino cumprido por ele. Não desanime, não desista. Permaneça na rota do sonho ou destino. Com certeza vale a pena. Chegamos ao estudo final, né, desses 4 encontros que tivemos falando sobre a história de José. E eu espero que você tenha aprendido um pouquinho, né, e possa também ter, juntamente comigo aqui, avaliado esses pontos da importância que é confiarmos no Senhor. A história começa com vários episódios de dificuldades, mas termina de uma maneira gloriosa. E José, então,
passou a ser esse homem tão conhecido também na história bíblica e que também nos ensinou muito sobre o perdão aos seus irmãos, que também mudaram seu conceito e o destino deles também foi alcançado e eles tiveram mudança de caráter, mudança de vida e foram abençoados por Deus nesse final de história tão importante. Se tornaram ali as 12 tribos de Israel, né? Os nomes deles passaram a ser o nome das tribos de Israel. Vamos orar então, pedindo a Deus que nos abençoe para que a gente possa permanecer na rota. Pai amado, mais uma vez te louvamos, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor em nossa vida. Sabemos das lutas que enfrentamos e passamos, pelas tribulações que surgem, mas também reconhecemos, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. O nosso destino, Pai, é o céu, é a eternidade ao seu lado. Mas aqui na terra temos alguns propósitos, alguns sonhos, e precisamos sim da tua bondade e misericórdia para nos conduzir ao êxito, se aquilo é realmente para contribuir para o nosso bem. Por isso, Pai, que não sejamos de forma alguma egoístas, pretensiosos, mas que sejamos sim humildes na tua presença, reconhecendo que só o Senhor é quem pode dar poder vindo do Senhor para nós realizarmos aquilo que temos no nosso propósito. Lembrando que em toda a história, quando o Senhor levanta alguém, coloca-lhe, reveste de poder, é para abençoar a muitos, não só a pessoa em si. Não é algo egoísta, mas é altruísta, aonde muitos recebem e vivem a graça de Deus através da tua bondade, do teu agir sobre nós. Dá-nos uma noite abençoada, um dia abençoado, no horário que estivermos vendo esse vídeo, quem estiver vendo, receba de ti, Pai, a graça e a misericórdia e o abrir dos olhos espirituais para compreender o seu destino. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe. Chegamos ao final desse encontro. Continue na presença do Senhor, adorando e glorificando ao Senhor. E até semana que vem, nosso próximo encontro, quando daremos início a uma nova série, né, que eu irei divulgar no primeiro encontro que nós tivemos. Né? Estamos já elaborando, estamos trabalhando com ela, mas eu vou deixar para que você possa saber qual é no próximo encontro. Que Deus abençoe, um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.